Deus abençoe, minha princesa. Vou deixar você aí. Mas eu tô Amém, aqui, tô tia. ligadinha, tô escrevendo. Tá, fica aí. Bom dia para todo mundo, pessoal. Bom dia para vocês. Eu tava aqui. Confesso que eu fico um pouco triste quando eu oro pelos adolescentes da igreja. Espero que vocês possam se levantar em oração mesmo por eles. Outro dia eu vi uma foto deles, de alguns deles no Instagram que acabou comigo. Peço que o Senhor guarde eles, cuide, tire eles de onde eles estão. Uma vez, quando eles ainda eram crianças, o Senhor me deu um sonho falando que o inimigo vinha roubar aqueles que eram órfãos de pais vivos. Então, que o Senhor fortaleça os pais, que o Senhor dê discernimento, sabedoria, entendimento e arrependimento ao coração dos pais para que eles se quebrantem na presença do Senhor e todo pecado seja extinguido das famílias de uma vez por todas. Enfim, deixa eu voltar aqui, porque aí meu coração já tinha ido. É, Antes de começar hoje, queria ler só uma passagem para vocês, que Tiavan estava orando sobre a questão da política do Brasil. Bom dia, Ju. E o Senhor colocou no meu coração a passagem que está em 1 Coríntios 11, 18 e 19. Diz assim: Pois antes de tudo, quando vos congregais na igreja, ouço dizer que existem divisões entre vocês, e em parte eu creio, pois é necessário que haja facções entre vós, para que os aprovados entre vós se tornem manifestos. Em outra versão diz: Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Como eu tenho falado com vocês, se lembra, né, Ju, do sonho? Pois é, eu tenho muito temor porque o que eu vi nesse sonho foi muito forte. Mas enfim, é, como eu tenho dito para vocês, o Senhor tem um tempo de amadurecimento para a sua igreja. E quando o joio e o trigo estão maduros, naturalmente eles se distinguem mais, se dividem mais, e isso causa oposição. Então, não tenham medo do que está acontecendo, apenas se firmem na presença do Senhor e vamos seguir as instruções do nosso general, do nosso rei. É tempo de amadurecimento para a igreja. O amadurecimento causa rivalidade até entre os que estão dentro de casa, porque dentro de casa também tem o joio. A Bíblia diz que Deus deixou eles crescerem juntos, para que o trigo não fosse arrancado junto com o joio, se ele fosse arrancado prematuro. Porque eles são muito parecidos, mas no final o trigo tem a semente e o joio não, é só palha. E quando eles são jogados para cima na peneira, o vento sopra a palha e o trigo volta, porque ele está pesado de semente. Então não tenham medo do que está acontecendo. Da mesma maneira como Tia Vanna falou, não se omitam, porque o marido de Jael, lá em Juízes, estavam com sua tenda fora da área da guerra, e Cícera foi parar dentro da tenda de Jael. Então a guerra chegou na tenda deles, mesmo eles tendo se omitido. Tendo dito isso, vamos para o nosso bloco de hoje. A gente vai começar um bloco novo. A gente, lembrando, eu sempre falo que a gente veio de uma visão mais ampla. Eu estava dando um panorama para vocês do pensamento do autor e falei para vocês que fiz alguns adendos a isso, mediante o Senhor foi dizendo para mim para eu colocar, específico para a igreja, específico para a gente que está aqui. Mas a gente veio desse panorama do pensamento dele, e aí a gente passou sobre o que é oração, por que orar. No último bloco nós vimos os princípios para uma oração que funciona, para uma oração eficaz, e tendo esse embasamento panorâmico do pensamento do autor, hoje a gente vai entrar de uma maneira mais específica. A partir de agora, a gente vai entrar de uma maneira mais específica no que ele diz, mais direta do que ele diz no livro. E ele faz questão de dar uma dica pra gente antes de entrar nos tipos de oração, porque tem um bloco que a gente vai entrar provavelmente na semana que vem, que são os tipos específicos de oração, porque não existe só um tipo de oração.
ele dá 7 passos práticos para uma oração ser atendida. Então, o bloco que a gente vai entrar hoje é 7 passos para a oração atendida. Não como é que se diz? Tipo, doutrina, não nenhum tipo olha, se você fizer isso, faz assim e tá tudo certo. Não é simpatia, para que a gente internalize os passos no coração e pratique. Ele dá uma oportunidade para a gente praticar e ver, concretizar as coisas na nossa vida. Então, eu queria dizer para vocês que essa semana é uma semana mais prática do que as outras. É uma semana mais. Não que as outras não tivessem sido, né? Mas é uma semana que a gente tem mais oportunidade de colocar em prática. Então, se você puder fazer essa experiência, à medida que a gente for falando os tópicos, vocês façam isso na prática. Pratiquem isso durante aquele dia. E durante a semana a gente vai ter, se Deus permitir, cumprido os 7 passos. E aí a gente pode provar na nossa vida mesmo essas coisas acontecendo e colocar em prática de maneira eficiente as dicas desse autor que teve um ministério muito amplo e uma vida com Deus profunda. Amém? Então vamos lá. O primeiro passo que ele deixa no livro para que a nossa oração seja atendida, lembrando que existem vários tipos de oração, ele está tratando da oração de petição aqui e dando essa dica para que, como a gente pode orar, ela ser atendida. Às vezes a gente ora e não tem de uma maneira prática. Tem gente que fala, eu não sei orar. Então ele dá essa dica, tá? Primeiro tópico desse bloco. Decida o que você quer do Senhor. Decida o que você quer do Senhor. Decisão, no dicionário, quer dizer determinação, capacidade de resolver sem hesitação, coragem, firmeza. Em outras palavras, o autor está dizendo, tenha firmeza do que você quer do Senhor. Tenha firmeza daquilo que você decidiu alcançar. Lá em Tiago 1, 6 e 8 diz, a gente já leu esse versículo, né? Vou ler de novo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, em nada, em nada. Lembra que quando a Bíblia fala nada é nada, para aqueles que creem, nada é nada e tudo é tudo. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante. E a gente falou que o coração dobre quer dizer mente dividida, o homem dividido dentro de si. É inconstante em todos os seus caminhos. Em uma outra versão está escrito: o homem de mente dividida é instável em tudo o que faz. A Bíblia diz que quanto a esse, não espere receber coisa alguma do Senhor. Mas aquele que não duvida em nada, por causa da sua fé, esse sim, esse vai receber. Então, aqui, quando a gente vê a dúvida, que fala porque o que duvida é semelhante à onda do mar, quando eu fui pesquisar a dúvida, olha aqui, incerteza entre confirmar ou negar algo. Confirmar ou negar a realidade de um fato. Falta de crença, estado de desconfiança, receio de fazer algo. Quando você for decidir buscar algo em Deus, decida totalmente. Decida 100%. Não fique variando o seu pensamento nem as suas ações mediante as coisas que virão. Ok? Depois ele diz, não devemos orar de maneira vaga quando formos pedir algo a Deus. Devemos, mais uma vez, decidir o que queremos, ter firmeza. Aí o autor fala que é melhor a gente orar 3 minutos, tendo certeza, consciência do que estamos pedindo, do que ficar o dia inteiro orando com palavras vagas, com palavras vãs, com palavras lançadas ao vento. Muitas vezes a gente faz isso até para cumprir um protocolo, né? Para ficar ali fazendo um rodeio. Já viu uma criança quando quer pedir alguma coisa ao pai? Às vezes ela fica, pai, você me ama? Eu queria te pedir uma coisa. Não, não, deixa, não vou pedir não. Não, mas é porque eu tava precisando muito.
pai, seu dia tá bom hoje? Ela começa a ludibriar, ela começa a vir sondando assim, vir rondando esse pai, até fazer o pedido de fato que ela quer. Então, quando você decidir algo do Senhor, para você pedir na sua oração, seja direto e claro. Não é ser frio, seja do seu jeito, mas seja direto e claro. Nós podemos fazer isso baseado na confiança que nós temos no amor do Pai por nós. A gente já viu o quanto o Pai nos ama. Então, nós não precisamos ficar de rodeio. Meu pai disse para mim, filha, quando você precisar pedir alguma coisa, não precisa rodear. Chega e pede. Eu sou seu pai. Então, é assim que o Senhor trabalha com a gente. Nós não manipulamos o Senhor. Nós não enganamos a Deus. Ele prefere muito mais que a gente chegue em um minuto e diga o que está precisando claramente, do que fique ali por religiosidade, muitas vezes, falando e falando e falando, achando que por muito falar a gente vai receber alguma coisa. Não é pelo muito falar, é pela confiança da nossa fé que a gente alcança as bênçãos espirituais. Então, ele dá essa dica. É melhor a gente primeiro decidir, estar determinado do que quer buscar em Deus e ser claro com o Senhor. Em vez de ficar ali horas e horas e horas, não é que você não pode ficar, mas se você estiver fazendo isso sem intencionalidade do seu coração, apenas para ficar ali repetindo, 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 não vale tão a pena assim. Não é por isso que a sua fé vai se manifestar, não é por isso que a sua oração vai ser atendida. Jesus mesmo fala, né, que a gente não deve fazer vãs repetições quando orar. A gente leva isso muito só pro lado da reza, né? Fica ali falando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Só que quando a gente vem com esse rodeio, quando todas as vezes que vai pedir alguma coisa, isso também são vãs repetições. Várias vezes a gente vem rodeando o Senhor para tentar, quem sabe, convencer Ele de nos dar alguma coisa. O Senhor não é convencido de nada. Quem tem que ser convencido é a gente pelo Espírito Santo. Então fale com Ele claramente e o coração dele já está inclinado para te abençoar. Como nós já vimos, se você pedir segundo a palavra dele, não para os seus desejos egoístas. Então, esse é o primeiro ponto que o autor dá. Decida, não tenha dúvida, não fique enfraquecido no que você escolheu buscar. Tenha determinação de que aquilo que você escolheu buscar é o que você quer. E seja claro com Deus em relação a isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, e hoje nós vamos ver só esses dois, se Deus permitir. Leia as passagens bíblicas que prometem a resposta que você precisa. Todas as respostas de que precisamos estão na palavra de Deus. Ele tem a palavra já escrita, que é a Bíblia, nossa preciosa Bíblia que está nas nossas mãos. Muitas vezes a gente deixa ela lá empoeirada, mas ali já estão todas as respostas de Deus para a nossa vida. E ele pode usar essa palavra para nos dar uma palavra de maneira direta, específica para a nossa vida. Então, leia as passagens bíblicas que prometem a resposta da qual você precisa. E o autor cita Josué 1:8, onde ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditem. Meditar é diferente de ler só. Meditar é ruminar, é ficar pensando naquilo de dia e de noite, deixando aquela palavra entrar na sua mente, no seu coração, deixando aquela palavra mover você na direção que Deus quer. Então, quando você decidir o que você quer, vai para a Bíblia procurar respaldo sobre aquilo que você quer pedir. Ele bota assim, ó: à medida que nos alimentamos do Evangelho, vamos enraizando seus ensinamentos em nossa consciência, como já temos falado, né? Ele vai falando no livro. Eu estou copiando mais os trechos dele, por ser parte específica agora. Então, ele fala o quê? Quando a gente vai se alimentando da palavra, como a gente tem trabalhado aqui todo esse tempo, que a oração anda junto com a palavra, aquela palavra vai dando nutrientes para a gente.
ela vai alimentando a gente. E a gente deve fazer isso em toda e qualquer situação, estando sem lutas ou com lutas. Por quê? Porque quanto mais a gente vai nutrindo o nosso espírito, quando chegar uma necessidade, nós já vamos ter a palavra dentro de nós. E aquela palavra vai ser acesa pelo Espírito Santo e nós vamos ter direção e discernimento do que devemos orar e do que devemos buscar. Então ele fala para que nós busquemos a palavra em toda e qualquer situação e ela nos alimentará quando o dia mal chegar. Ela nos dará a direção que precisamos. Ela já está tão enraizada na nossa mente, ela já faz tão parte do nosso coração que o Espírito Santo tem instrumentos para trabalhar. Como a gente já viu antes, o Espírito trabalha mediante a palavra. Ele se move sob a palavra. A palavra é que traz a revelação da palavra. O Espírito atua sobre a palavra para trazer revelação aos nossos corações a respeito daquela palavra. Então ele diz assim, ó, é nosso direito tudo o que está na Bíblia, assim como o que não está na Bíblia não é nosso direito. Então quando você for pedir, vai na Bíblia, conferir se aquilo é lícito, se aquilo te foi dado, se está nas promessas do Senhor para nós, se ele disse que era aprovado pelo céu, se ele disse que aquilo era segundo o coração de Deus, nós já vimos que a palavra é a vontade de Deus. Tudo o que está na palavra, nós temos o direito de receber como herança. Então, confira na palavra, alinhe a sua decisão à palavra. Tudo o que está lá te dá respaldo para você pedir, para você decidir o que você quer diante de Deus. O que não está, não é seu direito. E às vezes a gente pensa que o que não está, a gente vai pedir de uma maneira muito escancarada, né? Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos ser egoístas, ter desejos egoístas, ser soberbos. Você não vai pedir para Deus, Senhor, me dá um desejo egoísta, me dá uma soberba. A gente não vai fazer isso. Mas quantas vezes os nossos pedidos são baseados em desejos egoístas e soberba. Então, quando você levar a sua decisão para a palavra, deixa a palavra passar a sua decisão numa peneira. Às vezes, Deus pode limpar o seu coração e manter o seu pedido para que você receba da maneira certa, ou ele vai dizer para você, não, isso aqui está fora da minha palavra, está totalmente baseado num desejo mau, num desejo carnal, em algo que não vem do meu coração para você. Então, quando você decidir, passe no filtro da palavra, mas deixa a palavra entrar em você, porque a palavra é apta para discernir juntas e medulas todas as nossas intenções. A palavra é que discerne as intenções do nosso coração. Então, quando nós confiamos que a palavra é apta, capaz e viva para fazer esse discernimento entre nós, então nós estamos dizendo para Deus que nós preferimos a vontade dele. Todas as vezes que nós decidimos e levamos a nossa decisão para a peneira da palavra, a vontade de Deus está prevalecendo na nossa vida. Quando você insiste, eu tenho fé, mas a nossa fé é mediante a palavra. Às vezes a gente fala que tem fé num desejo que a gente decidiu ter e pronto, cismei com aquilo. E a gente não passou para a palavra e fica orando de maneira vã. Fica orando sem obter resultados, porque nós não fomos lá na fonte. Deixar a fonte limpar o pedido, deixar a fonte discernir o pedido, deixar a fonte revelar para nós a glória ou a manifestação maligna que há naquele pedido. Então, todas as vezes que você decidir, vá para a palavra, procure as promessas, procure a vontade de Deus estabelecida na palavra e deixe a palavra limpar você. Ele fala assim, mas quando pedimos algo que é expressamente prometido na palavra, então nós podemos ter
total confiança no fato de que Deus irá dá-las a nós. Nós já vimos isso também antes. Se pedirmos algo segundo a sua vontade, estamos certos de que ele nos ouve. E se o Senhor nos ouve, temos já a certeza de que alcançamos. Lembra que o Senhor falou, peçam e vos será dado para que a sua alegria seja completa. A alegria de vocês seja completa. Deus quer abençoar o seu povo para a glória do nome dele. Isso revela a glória de Deus na nossa vida. Então, se algo é expressamente prometido na palavra, como por exemplo, eu sempre menciono, porque tem muita gente pedindo oração por isso, quando eu falo que Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades e sobre as pisaduras dele nós fomos sarados. Quando a Bíblia fala que nós temos poder para pisar serpentes e escorpiões, poder sobre todas as obras do inimigo, poder para expulsar demônios, poder para ressuscitar mortos, tudo isso nós devemos buscar, porque nos foi dada autoridade. É uma promessa expressa da parte de Deus. Assim como a Bíblia fala que aquele que busca a Deus o encontra, que Deus se deixa encontrar, que Ele tem planos insondáveis para nós, que aquele que busca Ele com todo o coração, todo entendimento, com certeza o achará. Então são promessas específicas que nós temos da parte de Deus. E se está na palavra, nós podemos buscar, porque nos foi dado a certeza de que o Senhor nos atenderia. Ele pode, como eu falei, limpar o nosso coração antes de receber o pedido, se a gente confiar na palavra de Deus para fazer isso, se a gente se entregar a ela. O autor conta que ele escreveu em letras vermelhas na Bíblia dele, eu achei muito bom, pensando em fazer isso na minha. Na página em branco que tem, né, geralmente logo no início da Bíblia, ele escreveu assim: a Bíblia o diz, eu o creio e está resolvido. E botou um ponto de exclamação. Não importa mais nada. A Bíblia diz, eu creio e está resolvido. Quantas vezes a gente diz, a Bíblia diz, aí a gente coloca um mais. Mas eu não sei se o Senhor quer me dar. Mas eu não sei se o Senhor vai me dar o que está lá. Mas eu não sei se é para minha vida o que está lá. Porque às vezes a gente crê para a vida do outro, né? Mas para nossa a gente acaba não crendo. Quando a gente coloca esse mais, a gente está entrando naquela mente dividida que nós vimos no primeiro tópico. Quando nós estamos determinados no que queremos da parte do Pai, o inimigo sempre vem nos colocar muitas dúvidas. Nós muitas vezes paramos aí nessas dúvidas que ele coloca. Esse mais que a gente coloca não vem da parte de Deus. Esse mais que a gente coloca não vem do coração do Pai para nós. Porque não é um mais que nos analisa, como por exemplo quando Paulo diz tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É um mais que duvida da palavra de Deus. É um mais que duvida das promessas que o Senhor fez para nós. É um mais que faz com que o sacrifício de Jesus se manifeste de maneira incompleta na nossa vida. E o inimigo coloca muitas vezes esse mais na nossa mente. Como que ele faz isso? Por exemplo, às vezes, alguém fala alguma palavra para você que te planta alguma dúvida. Às vezes, alguém não acredita no que Deus te disse da mesma maneira que você acredita. Obviamente, porque Deus disse para você e não para a pessoa. Às vezes, a pessoa até acredita, mas começa a te fazer muita pergunta. Mas como vai ser isso? Mas você tem certeza que foi exatamente isso que o Senhor falou? Quem fez essa pergunta foi a serpente lá no Éden. Você tem certeza que foi isso mesmo que o Senhor disse? Essa dúvida vem da parte do inimigo. Às vezes as circunstâncias ao nosso redor começam a piorar. A nossa realidade física começa a ficar totalmente contrária ao que Deus disse, ao que está na palavra de Deus. A gente começa a ver as probabilidades todas se esgotando. Tudo isso são setas que o inimigo usa durante o processo em que nós decidimos buscar algo de Deus para nos fazer duvidar. O inimigo não precisa nos fazer parar. Se ele nos fizer duvidar, a gente mesmo se para. Se ele colocar a dúvida, a gente se corrompe. Foi isso que ele fez com Eva e Adão.
Ele não tirou Eva e Adão do jardim. Ele colocou a dúvida, o resto eles fizeram sozinhos com Deus. Então, prestem atenção quando vocês estiverem determinados a buscar algo de Deus, nas setas que o inimigo vai lançar. Não dê ouvidos à seta do inimigo. Não dê ouvidos às circunstâncias que querem dizer para você que você vai ficar frustrado. Quantas vezes nós falamos até assim, ai, nem vou mais sonhar. Nem vou mais querer isso, porque se eu não tiver expectativa, eu não me frustro. Você já ouviu alguém falar isso? Eu nem vou criar expectativa, porque se eu for criar expectativa, eu vou me frustrar. Esse pensamento não é do reino. O reino quer que a gente tenha toda a esperança e toda a expectativa em Deus, no que Ele pode fazer. Então, todas as vezes que essas coisas começarem a se distorcer ao nosso redor, nós precisamos lembrar da palavra. Quantas vezes a gente já deixou de realizar um sonho porque disse que não tinha dinheiro? Quantas vezes você deixou de sonhar porque não tem dinheiro? E eu não estou falando para você sair fazendo algo se você não tem dinheiro. Eu estou dizendo que o dinheiro não pode ser o Senhor que limita os seus sonhos. Não pode ser o Deus que limita os seus sonhos. A Bíblia diz que nós temos as riquezas, não só do céu como da terra. Nós temos a prosperidade. Nós podemos buscar isso em Deus. Você fazer uma viagem com sua família não é algo egoísta. E se você tiver alguma intenção egoísta no seu coração, o Senhor te limpa para a glória do nome dele. Quer comais, quer bebais, fazeis qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Pensem sempre na glória de Deus quando vocês quiserem alguma coisa. Mas aí a gente fala, não posso não, deixa pra lá essa viagem, nunca vou poder sonhar com isso porque eu não tenho dinheiro. Então o dinheiro virou o Deus que te limita ou te dá condições de realizar os seus sonhos. Cuidado, cuidado porque o inimigo é ardiloso demais. Quando você estiver no caminho da perseverança para alcançar uma vitória da parte de Deus e tudo isso acontecer, é hora de você tirar a sua espada, desembainhar a sua espada, levantar o seu escudo da fé. E como que a gente faz isso? Com a palavra. A espada é a palavra. E a fé vem pela palavra. Esteja sempre munido da palavra, como nós já vimos. Foi isso que Jesus fez no deserto, não fez? Quando veio a tentação, ele sempre respondia com: está escrito. Está escrito. Quando o inimigo vier colocar dúvida na sua mente, porque tudo que ele quer é que as nossas orações não sejam atendidas, para que isso cause frustração no povo de Deus, dúvida, diminua de alguma maneira a manifestação da glória de Deus na terra, se é que isso é possível, essa expressão que eu usei, mas nada pode parar a igreja. Tudo que ele quer é colocar tudo isso para ir manchando o meio do caminho. Então, quando essas coisas chegarem, decida responder com: está escrito. Está escrito. Só que às vezes a gente não responde está escrito porque a gente não sabe o que está escrito. Meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes a gente ameniza esse perece, né? A gente pensa que esse perece é sofre, perde. Mas se você for procurar o que é perecer, quer dizer morrer. Deixar de viver. Então o que o Senhor está falando é que meu povo deixa de viver a minha glória por causa da falta de conhecimento que tem a meu respeito. Falta de conhecimento da palavra. Qual passagem te diz que o que você decidiu ter tem respaldo diante do Senhor? Você precisa ter essa resposta antes de começar a pedir a Deus. A palavra me diz que, 2 pontos. Aí você declara a palavra e depois você pede ao Senhor. Então, depois que você decidir, busque na palavra as promessas. A palavra sempre vai revelar a vontade de Deus. Então pesquisa, coloca num caderno, pendura na parede. Naquele filme O Quarto de Guerra, né? A senhorinha até colocava na parede, ensinou a moça a colocar na parede a palavra, as promessas, os pedidos. Eu fiz isso, peguei uma folha, coloquei meus sonhos e entreguei para Deus. Peguei outra folha, coloquei meus pedidos com um quadradinho do lado para fazer um tiquinho quando se realizar. E coloquei os versículos que me respaldam para cada pedido. Coloquei os versículos e as passagens bíblicas que me dão respaldo para cada um
desses pedidos. E aí você declara essa palavra na sua vida. Meu pastor sempre fala que em ambientes proféticos, palavras viram decretos. Então você está decretando na sua vida, no mundo espiritual, a vida de Deus e o reino. Lembrando também para vocês que as palavras são sementes no mundo espiritual. E a Bíblia tem uma lei clara. Se você planta, você colhe. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe muito. Isso é uma promessa de Deus. Então, se as palavras são semente e elas estão dentro de nós, o próprio Senhor acenderá no nosso coração a palavra certa para a gente semear no momento certo. A palavra está lá, o Espírito Santo acende e a gente anda baseado nessa semente. E nada externo pode roubar aquilo que o Senhor plantou dentro de nós. Então, passo 1, decida o que você quer. Passo 2, leia as passagens que garantem a resposta do que você quer. E até aqui a gente ainda não pediu nada para Deus. A gente está nesses dois processos. Tentem fazer isso hoje e amanhã a gente continua. Amém?